Então vamos lá, pessoal. Mais uma aula. A gente encerrou a de filosofia e a gente então dá início às aulas de sociologia, né? Capítulo 6. E o tema é o trabalho como elemento estrutural da vida da sociedade. E eu trago aqui uma pergunta problematizadora, né? Como o trabalho define o humano? Então a gente vive aí numas questões, né, de que o homem vive para trabalhar, ele trabalha para viver, como que o trabalho interfere na vida humana? Será que realmente existe a gente trabalha simplesmente para poder sobreviver? O que é trabalho, né? Então, a gente vai ver aqui três principais teóricos da sociologia, né, os clássicos da sociologia, para a gente poder dar um entendimento aí da condição do trabalho na vida social, né? Então, o primeiro deles vai ser o Emile Durkheim, né? E o Emile Durkheim ele vai discutir, né, sobre a divisão do trabalho social, né? Então, a sociedade nasce a partir da divisão do trabalho social. Então ele vai falar que o trabalho vai definir o tipo de solidariedade. Então, como que as pessoas se organizam, como que elas vivem, né? Então, a ideia de solidariedade não é aquela ideia cristã de um ajudar o outro, mas a necessidade, né, de colaborativa, de juntos, então, a gente produzir a sociedade. Então, a sociedade ela não é uma coisa criada pelo indivíduo, né, mas pela interação, pelos fenômenos entre os indivíduos, né? E aí então esses fenômenos eles são motivados aí para Durkheim a mola propulsora disso tudo vai ser o trabalho, né? A solidariedade pode ser mecânica e orgânica. Então ele vai falar, olha, essa solidariedade, essa forma que vai manter as pessoas fazendo a mesma coisa juntas, elas têm duas divisões aqui, uma que é a mecânica e a outra que é a orgânica. A solidariedade mecânica, ela advém aí de certas repetições sociais, né? Então, aquilo que nossos pais fizeram, que os nossos avós fizeram, que os tataravós fizeram e que a gente continua fazendo. Ou seja, são laços motivados pela tradição, né? Que ele vai chamar de consciência coletiva. Então, o que vem ser a consciência coletiva, né? É uma cultura, tradição, são vontades individuais e também dentro da consciência coletiva nós temos a ideia de inconsciente coletivo, tá? Talvez isso não fique muito claro. Então vamos pensar assim. Eu penso que deve ser correto respeitar as pessoas mais velhas, né? Então, quer dizer, eu aprendi que eu devo respeito às pessoas mais velhas, meu pai me ensinou assim, e os meus avós ensinaram meu pai assim, né? E se eu conversar com um amigo meu, ele vai falar que deve respeito, então, às pessoas mais velhas. Então, você percebe que aí vem o quê? Né? Uma consciência coletiva. Então, nossa, os jovens hoje não respeitam mais os mais velhos, né? Então, quer dizer, você tem uma norma, que é o quê? Você tem que respeitar os mais velhos. E você tem aí um contrassenso dessa norma, né? Então, quer dizer, o que significa respeitar o mais velho, certo? E aí esse contrassenso a gente vai chamar aí de vontades individuais, porque no geral as pessoas têm para si que devem respeitar os mais velhos, mas existe aí um movimento, né? Pessoas que vão agir diferentemente e essas formas de agir elas estão ligadas à ideia da nova geração. Então, a geração mais nova, anterior àquela tradição que está sendo imposta, ela
ela vai falar, olha, tudo bem, eu tenho que respeitar você, mas eu preciso ser respeitado para isso. Então, você quer respeito? Respeita antes. Ensina o que é respeito e terá o respeito que deseja. Né? Então, quer dizer, agora a nova geração vai impor limites, né? E a gente vai chamar isso de de conflito geracional. Né? Então, vai haver um conflito entre as gerações, entre uma mentalidade que foi aquela que ensinou e aquela que está sendo criada sobre as novas condições sociais, tá? Aí você vai falar, poxa, mas vontades individuais ou inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo significa as pessoas concordam também com essa nova consciência que está sendo criada, né? Então, quer dizer, quando um indivíduo age dessa forma, ele não age sozinho. Então, existe nesse consciente coletivo uma amálgama, existe aí um caldo, né? Existem coisas que as pessoas concordam porque sempre vem, mas não faz, né? Então, existia uma frase que era assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E aí o inconsciente coletivo ele diz o seguinte, né? Não, se a pessoa ensina correto, ela tem que fazer corretamente. Não adianta simplesmente ensinar, mas deve-se também fazer da forma correta. Deve-se dar o exemplo. Percebe? Então, não é simplesmente uma frase bonitinha de efeito, mas também deve haver aí o exemplo, tá? Então você percebe que a solidariedade mecânica é uma coisa que ele vai dizer, ele vai chamar de primitiva, né? Os laços estão estreitamente ligados, as relações são íntimas, né? As pessoas têm laços de intimidade profundos, elas se conhecem umas às outras, elas se cobram umas às outras, então existe uma efetividade moral, né? Uma coerção moral, sabe? Então você está fazendo alguma coisa errada e você está olhando para os lados assim, por quê? Está preocupado com o que os outros vão pensar a respeito dessa ação, percebe? E a outra solidariedade é a solidariedade orgânica, que é menor coerção moral, então ninguém paga minhas contas, se eu estou fazendo certo ou errado, ora, perante a lei eu estou certo. Né? Então, maior coerção legal, o que importa é a lei, e não o que os outros pensam sobre o que eu estou fazendo. Maior autonomia, então quer dizer, eu tenho liberdade para agir do jeito que eu acho que eu devo fazer e está tudo certo. Né? O trabalho não é um instrumento social, mas sim o coração do corpo social. Né? Então, quer dizer, não é pelo trabalho como uma ferramenta que eu vou controlar, né? Mas o trabalho em si, ele vai produzir a sociedade. O trabalho produz a sociedade e então sem a sociedade não há humanidade. Então esse trabalho, ao produzir a sociedade, né, vai produzir a sociedade ao passo que as pessoas estão juntas trabalhando em cooperativa, em solidariedade, né? E umas compreendem as outras, umas entendem a ideia da culpa, do correto, do errado, da punição, e aí então são nesses laços, né, morais, esses meios morais, que o homem deixa de ser animal e passa a ser humano, certo? O próximo teórico que vai falar a respeito disso vai ser Karl Marx. E Marx ele vai agir um pouco diferente de Emile Durkheim, porque Durkheim ele está ligado às questões do progresso, da evolução, pensando aí em questões culturais, né, o modo de fazer humano. E aí Marx ele já vai falar o seguinte, ó, é pelo trabalho que o homem age sobre a natureza. Então,
A gente pega aí uma paisagem natural, né? E aí você vai ver que essa paisagem, com o tempo, a gente pode ver atravessando a Raposo, o outro lado da Raposo, você tem ali a reserva Raposo, que antes era só mato, e agora você já consegue ver algumas construções, já consegue ver alguns prédios ali, né? Então, quer dizer, você percebe o quê? O homem agindo sobre a natureza. E ele age através do quê? Do trabalho. O que é o trabalho, então, para Marx? É uma atividade pensada. A imaginação humana é a fonte do trabalho. Então, quer dizer, ele pensa, ele planeja, ele divide o trabalho, ele faz cálculos e aí então ele se põe a fazer uma tarefa. E ao se pôr a fazer a tarefa e transformar o seu meio, transformar o seu espaço, ele também transforma a si próprio, porque ele começa a interagir com um novo espaço, com um novo meio, de forma diferente. É só você pensar, né? Se você mora numa casinha pequena, você tem um modo de agir, mas você mudou de casa, foi para uma casa maior, você vai ter mais espaço, você começa a ter mais coisas para preencher esses espaços e também começa a lidar com o espaço de maneira diferente, né? Então, o trabalho altera o meio e o trabalho altera o próprio indivíduo. O meio de existência humana constitui a sua estrutura. Então ele vai falar, olha, o humano, a realidade humana, ela é dividida em classes, né? Então, lá atrás o humano produziu excedentes, excedentes que eu digo de produtos, de alimentos, né? Excessos, né? Que dava para alimentar mais do que a própria população. E aí, então, o que vai acontecer? Alguém vai dominar todo esse produto, seja politicamente, seja através das forças místicas, do divino, de alguma forma. E essa classe dominante vai então ser a classe pensante, que vai falar como que o trabalho deve ser feito. Aqueles então que vão ser subalternos dessa classe pensante vai ser a classe dominada, que acredita que é preciso ter uma ordem para ter progresso, que é preciso ter uma regra para que todos possam viver em sociedade, e que essa direção é a melhor para que todos possam viver bem. Então, quer dizer, ela se permite a dominação, né? Então, existe a classe dominante e a classe dominada. Nem sempre é uma coisa assim tão permissiva, né? Então, através de conflitos, de guerras, um grupo dominou o outro dentro desse conflito e aí então ou obedece ou morre, né? Então, ao longo da história você tem algumas variáveis aí, mas o que é importante para Marx, né? Em todos os períodos sociais vai ter sempre a classe dominante e a classe dominada. E o que é interessante, se você nasce numa classe social, essa classe social é o seu meio de existência. Ou seja, é o seu meio de ver o mundo. Então, eu estava hoje com um grupo de colegas e surgiu aí um comentário do tipo: nada na vida justifica o roubo, o assalto, a criminalidade. Né? A pessoa roubou, tem que ser punida e nada justifica isso. Essa baboseira de classe social, de condições de vida, é tudo porque eu era pobre e cresci na vida e nunca precisei roubar para isso. Né? Para Marx isso é bastante contraditório, né? E aí vocês vão entender por quê. Mas você percebe então que a visão dessa pessoa, né, é uma visão dentro da condição de vida que ela possui e que ela foi
a relação que ela tinha com o meio material, certo? Então, continuando, a imaginação humana constitui a superestrutura. Então, se você tem a estrutura, que é justamente o meio de existência do indivíduo, você tem a superestrutura, ou seja, uma estrutura que vai modelar, vai dar condição de guiar essa classe dominante, de falar, olha só, isso aqui que é o certo, isso aqui, essa que é a base, né, que a gente chama até de ideologia, certo? Então a filosofia, a religião, política, a legislação, a educação, que tipo de conteúdo que deve ser ensinado para a geração mais nova, né? Que tipo de crença que eles devem ter, qual que é a relação que eles devem estabelecer com as condições materiais, com a sua condição de existência. Tá? A classe dominante, pela superestrutura, aliena a força de trabalho da classe dominada. Ou seja, a classe dominante, através justamente da política, né? Então, de quem está no poder, quais são os interesses que se prezam ali. Então, uma das discussões que eu ouvi esses dias em função do coronavírus foi algo do tipo, estão preocupados com o coronavírus porque só mata rico, né? Porque se matasse pobre, simplesmente isolava, não permitia sair das periferias e estava tudo certo. Opa, acho que agora exagerei. Você percebe, então, essa ideia, né, da superestrutura, né? Quando eu falei, por exemplo, que aquele exemplo da exploração, né? Eu consegui ganhar minha vida honestamente, era pobre, subi na vida, enriqueci e tal, sem explorar. Marx ele vai criar um conceito chamado de mais-valia, né? Então, para uma pessoa subir, ela precisou explorar alguém, né? O que significa explorar? Que alguém teve que produzir um excedente para poder compensar o investimento daquela pessoa que está investindo, né? Então, mais-valia significa o custo predial, significa o lucro, o salário do trabalhador, significa a matéria-prima, significa o lucro da empresa, né? Então, todos esses valores foram pagos a partir do quê? Do trabalho do trabalhador. Só que aí o trabalhador ele aceita isso por quê? Porque é a partir dessa regra e dessa condição que ele consegue entender como forma viável de conseguir manter a própria vida. Então ele fala assim, perfeito, porque eu ganho meu salário, se eu poupar eu consigo melhorar de vida. Né? E ele não se dá conta que a única coisa que ele possui não são os meios de produção, mas a única coisa que ele possui é a força de trabalho dele, e essa força de trabalho dele é roubada, né? E por isso que a palavra alienada, né? Roubada no sentido de que alienada em que sentido, né? De que naquele período do contrato de trabalho, aquele corpo daquele trabalhador pertence à empresa que o contratou e não ao próprio trabalhador. O trabalhador não pode fazer com o corpo dele o que ele bem quiser, né? Então, vou dar aqui um exemplo bobo, né? Eu não posso, no meu intervalo, vou ali tomar uma cervejinha e voltar para a sala de aula como se nada tivesse acontecido. Gente, vamos lá, até a nossa aula, percebe? Porque naquele período de trabalho o corpo não é meu, né? Então a ideia é basicamente essa. O combustível que alimenta a alienação, que promove a coisificação do outro, é o fetichismo da mercadoria. Então, o fetichismo da mercadoria é justamente você pega um produto que
ele pode custar R$ 50, ele pode custar R$ 5. E você fala, pô, mas como que ontem estava 50 e hoje está 5? É que na verdade você está pagando aí uma fantasia, você está pagando um valor agregado, você está pagando uma série de coisas que não necessariamente seja o produto, né? Então o produto ele tem um valor X, mas que o valor real dele é muito diferente daquele que ele está vendido, do que aquele que ele está sendo comercializado. Né? Normalmente eu já ouvi falar muito sobre preço de calçado, é assim. Né? Então, os calçados a loja paga um valor extremamente abaixo do valor de mercado, o valor que o cliente vai comprar. Né? E quando eu falo extremamente, aí eu teria que fazer pesquisas e tal, mas já ouvi algo em torno de 300%, né, de diferença. Então, às vezes até mais. Então, só para a gente ter uma ideia aí, né, do fetichismo. Por isso que fica fácil fazer promoções em épocas, queima de estoque, essas coisas assim. Né, porque o valor real é diferente do valor de mercado. Tá? E aí esse valor de mercado é o fetichismo da mercadoria e que só é possível porque o valor do trabalho do trabalhador também é muito inferior àquilo que ele produz, certo? Então agora a gente começa com Max Weber, aonde ele pensa que a religião é o óculo pelo qual o trabalho é compreendido. Então quer dizer, a religião ela vai ele é o olhar que o trabalho ele é entendido socialmente, né? Então a religião define a ética do trabalho, daí a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então Weber vai escrever esse livro, né? E principalmente ele vai falar, olha, por que as pessoas que são protestantes eles são mais ricos, né? Porque é uma coisa divina, Deus está abençoando. Na crença, sim. Na racionalização do processo, que é o que ele busca fazer na obra, ele percebe que não. Né? O que acontece é que o modo pelo qual as pessoas produzem a sua vida muda porque a sua relação com o trabalho muda. E a sua relação com o trabalho muda justamente porque ela segue o quê? Um espírito, né? Um espírito religioso, então quer dizer, é o óculo que a pessoa usa para poder lidar com o trabalho, tá? Então, eu peguei aqui na apostila de vocês dois autores, né? Que são citados nessa obra do Weber, e que nos ajuda bastante a entender tudo isso. Então, o primeiro deles vai ser Martinho Lutero, né, que vai ser o primeiro reformista aí da Reforma Protestante. E Lutero, ele é católico, ele é um monge agostiniano e que ele vai receber bastante influência dos monges beneditinos. Então, lá no século XII, né, seguindo lá São Bento do século VI, São Bento de Núrcia, né, eles vão criar uma norma de rezar e trabalhar. E por quê? Porque depois das cruzadas, né, então as cruzadas terminam no século XI, muitos senhores feudais ficam empobrecidos com esse movimento de cruzadas. Eles começam então a expulsar os senhores, os camponeses das áreas comuns, e eles vão então começar uma coisa que a gente vai chamar de acumulação primitiva de capital. Né? Então, a acumulação primitiva de capital vai ser justamente o processo onde vai nascer o capitalismo ali. Né? Então, eles vão começar a trabalhar. E aí o trabalho que antes era um castigo divino, o que era o trabalho? O trabalho era para os filhos de Adão e Eva, os filhos do pecado, né? E as pessoas não podiam ter lucro nem juro, porque senão não iriam entrar
no reino dos céus, né? E aí o trabalho passa a ter um outro entendimento agora, que é o que confere dignidade ao homem, né? Então, cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, você tem que trabalhar para o quê? Para poder expulsar os demônios, né? Martim Lutero ele vai um pouco mais além, né? Ele vai resgatar essa teoria e ele vai falar, olha, os frutos do trabalho são propriedades divinas. Então, o que importa não é o trabalho, o que importa não é o que você faz da sua vida, o que importa é a fé que você tem, né? Então, você tem boas ações, mas não tem fé, então não serve de absolutamente nada, né? E a fé é uma coisa, é uma relação muito íntima entre o indivíduo e Deus, né? E aí o que que é, então o que que é o trabalho? O que que é o trabalho não? Os frutos do trabalho são propriedades divinas. Então, Deus ele vai conferir esses produtos, né? Essa coisa divina para todo mundo, né? Então, durante todo esse tempo acreditando em ser filho de Adão e Eva, o que que os nobres e o clero fizeram? Exploraram o trabalho dos servos, né? E exploraram então essa propriedade divina, né? Alienaram os servos e se apropriaram então dos frutos, né? Que foram então entregues por Deus, né? Através do trabalho do servo. E aí João Calvino então ele vai na onda do Lutero e ele traz uma outra ideia, né? Que você tem que trabalhar e poupar. O que significa isso? Que é pelo trabalho que você tem dignidade, mas você tem que poupar. Poupar por quê? Porque você não tem que gastar com bebida, com jogos de azar, com prostituição, né? Você tem que poupar para o quê? Porque a riqueza é uma bênção. Então, quer dizer, quem fica rico? Aquele que está sendo abençoado por Deus, né? E aí o trabalho, a racionalização, racionalizar significa o quê? Investir em ciência, conhecer novas técnicas. Ele vai permitir o quê? Ele vai permitir aprimorar, então, conseguir mais bênçãos, né? Então, ser mais abençoado, certo? Então João Calvino vai falar, olha, você tem que trabalhar para negar o ócio, negar a preguiça. A palavra negócio vem justamente disso, de negar a preguiça. E, por fim, Max Weber vai falar, o trabalho é uma vocação que move os homens dentro de uma certa crença, vontade e padrão. Então, as pessoas elas são chamadas, né, vocação, chamamento, elas são chamadas para o trabalho através de uma ação social tradicional. Então, os pais, as mães são assim e eles se repetem padrões através de uma coisa, um laço de intimidade, uma vontade, como seria aquilo que propõe Lutero, né? Minha relação com Deus me faz agir dessa forma. Pode ser uma racionalização, uma ciência, né? Então, a forma que o indivíduo é chamado para o trabalho, né, e por isso vocação, é que vai dizer como que deve ser compreendido o trabalho e é a forma como vai permitir compreender o modo como o homem se faz como humanidade no mundo, tá? E é assim que a gente encerra essa aula. Para a gente terminar esse vídeo, então, façam as atividades da página 180 e 181. Assim como em filosofia não há relatório para entrega. As dúvidas vocês me chamem lá no WhatsApp, tá? Ou por e-mail, na segunda das 7 às 7 ou na quarta-feira das 11h65, que eu vou dedicar para poder responder vocês e estar junto com vocês.
As atividades contarão como nota de relatório e as dúvidas poderão gerar pontos extras para a participação. As atividades serão vistas e avaliadas após a normalização da vida social, ou seja, eu só vou vê-lo quando a gente voltar para a sala de aula, então vocês não vão precisar me mandar nada por enquanto, ok? Um abraço a todos, uma boa semana. Tchau!